Embora realmente fosse suficiente dizer a vocês que o pecado é o maior mal, é um mal infinito, portanto, necessariamente se segue que estarmos livres do pecado é a maior misericórdia do mundo, a qual se tornará mais claro se considerarmos as seguintes particularidades. Primeiro, então, o perdão do pecado é a misericórdia mais custosamente adquirida, e isso é algo para mostrar a grandeza dela. Vocês sabem, quanto maior for a soma que deve ser paga pela compra de uma coisa, contanto que não exista falta de sabedoria do comprador ou nenhuma desonestidade no vendedor, ainda maior e mais valioso é o bem comprado ou adquirido. Portanto, essa misericórdia, o perdão do pecado, foi a misericórdia mais custosamente adquirida. Isso custou o sangue de Deus, como está em Mateus 26, 28. Vejam também, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, como diz o escritor de Hebreus em Hebreus 10, 4. Sangue significa o que então? Trata-se do precioso sangue de Cristo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. E este sangue é o sangue de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Agora, sentem-se e imaginem que grande misericórdia deve ser esta, equivalendo ao preço de sangue a este Filho de Deus. Não havia nenhuma falta de sabedoria no comprador. Ele não podia ser ludibriado. Ele conhecia o valor do bem. Nem houve falta de justiça ou bondade do vendedor. Ele foi justo e não aceitaria uma gota de sangue a mais do que o bem valia. Ele também era pai e não exporia seu filho a maiores sofrimentos além daquilo que o bem merecia. A salvação custou a Deus, por causa da sua justiça infinita, um preço infinito. Tudo isso não por causa do homem, mas para mostrar a sua glória infinita. Essa misericórdia é mais pura do que todas as outras, o perdão do pecado, uma misericórdia que vem do coração e da boa vontade de Deus para com vocês. Deus pode dar-lhes todas as outras coisas e odiá-los. Vocês podem ser ricos e ainda assim ser reprovados, grandes no mundo presente e malditos no porvir. Nero teve riquezas, Herodes eloquência, Saul autoridade, Agripa vestes gloriosas. Um homem pode agir perversamente e ainda assim prosperar. Essas coisas não são realmente boas ou realmente mais. Se boas, os ímpios não devem tê-las. Se mais, os santos não devem possuí-las. Essas são coisas que Deus estende das suas mãos e não do seu coração. Esses são favores gerais, não amor especial. Mas eis aqui um favor especial, peculiar aos santos, aos eleitos de Deus, misericórdia pura. A misericórdia que vem das entranhas da misericórdia, do coração da misericórdia. Essa é a misericórdia mais autêntica que todas as outras, o perdão do pecado. Não houve nada para obrigar a Deus a fazer isso, nem houve nada que pudéssemos fazer para adquiri-la. Todas as nossas orações, nossas lágrimas, nossas obras não poderiam comprar o perdão de um pecado sequer. Não poderíamos comprá-lo se dependesse do que fazemos e se dependesse do que sofremos, nem se pudéssemos sofrer tanto quanto todos os santos sofreram desde o começo do mundo até hoje. Se pudéssemos chorar tantas lágrimas quanto o mar possa conter, se pudéssemos nos humilhar tantos dias quanto o mundo já passou desde a sua criação, tudo isso seria muito pouco para comprar o perdão de um único pecado, ainda que fizéssemos tudo isso sem pecado. No entanto, que lástima! Tudo o que podemos fazer está tão longe de cancelar qualquer dívida culposa do passado que, ao contrário, nos torna ainda mais endividados. Tão longe estamos de adquirir o perdão que o que fazemos será aumentar a insubordinação. Não precisamos trabalhar para sermos justificados, porém somos justificados para que possamos trabalhar e sermos santos, de modo que é a misericórdia mais gratuita que é possível imaginar. E por conseguinte, nas Escrituras lemos que isso tudo é atribuído à graça, para que sendo justificados pela graça, diz Tito 3,7, Deus justifica o ímpio, Romanos 3,24. Não há motivo em nós, tudo vem de Deus, e verão isso claramente em Isaías 43, 23 a 25. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes.
mas me destes trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Por amor dele, ele faz isso por amor ao seu próprio nome. Poderia um homem ter esperado isso? Isso mostra espontaneidade, não somente quando não a merecemos, porém quando merecemos exatamente o contrário. E me cansaste com tuas maldades. Ó infinita e livre misericórdia, Deus é misericordioso somente porque Ele quer ser misericordioso. Esta é uma misericórdia outorgada, uma misericórdia que outorga a vocês um bem maior do que eu sou capaz de expressar ou de vocês serem capazes de conceber. Esta é a misericórdia que os envolve em todas as outras misericórdias. Isso outorga-lhes todos os bens sobre a terra, toda a glória do céu. Esta é a misericórdia produzindo misericórdia, a misericórdia que faz com que todas as outras coisas sejam misericórdia para vocês. Coisas boas são misericórdias. Tudo que vocês possuem, riquezas, grandeza, posses, marido, esposa, filhos e tantos outros bens, todas essas coisas não são bênçãos enquanto não associadas ao perdão, o que faz delas bênçãos de verdade. Não somente boas coisas, e sim as coisas mais também são misericórdia para vocês. O perdão do pecado faz a pobreza, a aflição, a doença e mesmo a morte em si ser uma misericórdia. Semelhante ao chifre do unicórnio, o perdão tira a malignidade e o veneno de toda a água. Como a pedra do filósofo, isso transforma tudo em ouro. Como disse o apóstolo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma cruz santificada é melhor do que um conforto não santificado. A perda na misericórdia é melhor do que o deleite na ira. Vocês nunca serão capazes de tornar bom aquilo que Deus concede em misericórdia até que o pecado seja perdoado. A culpa do pecado sobre nós muda a natureza das coisas e faz com que aquelas coisas que são boas em si mesmas sejam mal para nós. Esta é uma misericórdia irrevogável. Deus pode dar outras misericórdias e retirá-las novamente. Na verdade, outras coisas são mais emprestadas do que dadas. Marido emprestado, mulher emprestada e etc. Portanto, elas são chamadas de talentos em suas mãos e somos mordomos delas só por um tempo. Deus pode retirá-las quando desejar ou podemos ser privados delas e perdê-las. Quão frequentemente somos privados e perdemos coisas boas por causa do nosso caminhar indigno no prazer que elas proporcionam. Portanto, tornar-me-ei e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto do seu determinado tempo. Oséias 2:8. Tudo isso era de Deus, e vocês saberiam qual é a razão dele em restringi-las. Vejam o versículo citado acima. Eles não reconheceram Deus como sendo o doador delas, mas atribuíram-nas a Baal como se fosse ele que as tivesse dado. Ora, mas a misericórdia do perdão de pecados, da redenção, é irrevogável, uma misericórdia que Deus nunca retira, uma misericórdia da qual Ele nunca se arrepende. Os dons e os favores de Deus são sem arrependimento, e esta é a misericórdia que jamais será perdida. Podemos perder o senso de perdão, podemos perder o conhecimento do perdão, assim como foi com Davi, porém jamais poderemos perder o perdão. Se toda essa presciência não pôde impedir Deus de dar o perdão, nem tampouco pode fazer com que ele se arrependa do perdão quando já o tem dado. A estabilidade da misericórdia é aquilo que confere maior valor a ela. Se as coisas que são mais são intensificadas em relação à continuidade, estabilidade e durabilidade delas, muito mais as coisas que são boas. Então esta é uma misericórdia estável. Veja a seguinte referência: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha misericórdia não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 8-10. Esta é a diferença entre a aliança das obras e a aliança da graça. Uma é transitória e a outra é eterna. É uma aliança transitória, embora seja uma regra eterna, ou seja, a lei, mas a outra é eterna e imutável, a aliança da graça.
O perdão do pecado é uma misericórdia sem fim, o berço da misericórdia, uma misericórdia produtiva. Todas as outras misericórdias crescem sob esta árvore do perdão do pecado. Toda a vida de santidade daqueles que são eleitos e salvos até a glorificação. Esta é uma árvore cuja raiz está em Cristo, cujos frutos são todas as boas coisas sobre a terra e no céu. Há 7 frutos gloriosos do perdão do pecado, os quais mencionarei antes da minha aplicação final. Primeiro, reconciliação com Deus, como está em 2 Coríntios 5,19. A admissão ao seu favor. Aquele que antes era um inimigo se torna agora seu amigo, pois nada faz de Deus um inimigo a não ser o pecado. E tal amigo ele é, que será um amigo na vida, um amigo na morte, um amigo quando todos os outros o abandonarem, e também um amigo depois da morte. Segundo, adoção de filhos, o que vem após nosso perdão na justificação. Terceiro, acesso a Deus como Pai com intimidade de filho. O pecado era o grande abismo entre Deus e nós. Agora, o pecado sendo perdoado, essa parede divisória desmoronou e abriu-se o acesso a Deus, o acesso com intrepidez. Quarto, a aceitação de nossas obras. Até que o pecado seja perdoado, não há aceitação de qualquer obra. Tudo que nós fazemos é pecado. Até que sejamos aceitos e reconciliados, nossas ações são abomináveis. Mas agora, o pecado sendo perdoado, a aceitação de todas as nossas obras no poder que em nós opera. Ele toma o leite tanto quanto o vinho, como está em Cantares 5:1, e come favo com mel. Quinto, santificação de toda a nossa condição após o pecado ter sido removido, o qual foi a maldição de tudo. Sexto, sustentação sob cruzes após a remoção do pecado, o qual foi de todos o mais pesado dos fardos. Sétimo, participação em todos os privilégios da nova aliança. Estes são os inseparáveis frutos do perdão. Há outros tais como paz, alegria, consolo, como está em Romanos 5:1, os quais realmente não são tanto frutos do perdão como frutos da certeza do perdão. Não o perdão em si, porém os mais indiretos frutos do perdão. E finalmente, seria o pecado o maior mal do mundo? Então acima de tudo, neste mundo, esforcemo-nos para nos livrar do pecado. Recebam o perdão do pecado. Digam como Davi: retira o pecado do teu servo. Que proveito terá o gozo de todas as outras boas coisas se seus pecados não são perdoados? Que proveito teve Nero em sua riqueza, ou Saul em seu reino? Uma coisa a ser profundamente lamentada é ver quão ativos e sérios são os homens sobre a remoção de outros males e na aquisição de outros bens, porém ainda quão negligentes, quão superficiais eles são quanto a alcançar o perdão de pecados. Você, querido, está sob a culpa do pecado. Permanece como um homem ou mulher debaixo da condenação. Deus tem lhe dado tempo, e esse tempo não é somente de alívio temporário, mas é um tempo em que Deus tem permitido a você alcançar o perdão. Não basta buscar o perdão, mas como você tem buscado? Deixe eu enumerar algumas maneiras como os homens de maneira errada têm buscado o perdão. Os do primeiro tipo são aqueles que buscam e talvez clamem sinceramente, mas ainda continuam na prática de todos aqueles pecados para os quais imploram perdão. Zombar de Deus é uma coisa terrível. O que vocês pensariam de um homem que deveria implorar o perdão e ainda, antes que o perdão lhe fosse dado, corresse para cometer novos atos de traição? Esse é o seu próprio caso. Eu vejo muitos de vocês vivendo na maldição do pecado. Vocês oram por perdão ou não oram? Se não oram, vocês não são melhores do que os ateus. Vocês oram por perdão e ainda vivem na prática daqueles pecados pelos quais oram? Quão perigoso é brincar assim com Deus. Acaso vocês não veem que barreira forte é contra o pecado orar pelo perdão? O quê? Você tem confessado o pecado, humilhado suas almas por causa dele, implorado perdão, e tão logo voltam suas costas para Deus, retornam ao pecado? Realmente, esta é uma brincadeira perigosa. Este é um terrível agravante do pecado. Vocês pensam que virá resultado favorável sobre os seus dias de humilhação por causa das suas orações pelo perdão. Pensam que há algum bem nisso. Por quê? Vocês imploraram perdão, embora tivessem pecado. Ainda assim têm orado e, portanto, esperam que, apesar de seus pecados, Deus ouça as suas orações de novo e de novo. Todavia, vocês vivem no pecado e confessam o pecado, praticam-no e ainda oram pelo perdão dele. Vocês os cometem e ainda se humilham por ele.
Estes são grandes agravantes do pecado. Estes adicionam mais peso para ele. Vocês acham que seria um atenuante ou um agravante para o malfeitor implorar perdão e ainda correr para a mesma rebelião novamente? Ele pensaria que seu pecado seria amenizado porque tem formalmente implorado perdão? Não, certamente. Ele olharia para isso como um grande agravante. Pois bem, esse é o caso de vocês. E este, como podem ver, foi a posição de Israel que tanto desagradou a Deus. Pai meu, tu és o meu guia, o guia da minha mocidade, de Jeremias 3,4. Aquele povo disse a Deus boas palavras, o honrou com boas expressões, mas o Senhor disse: eis que tens feito coisas mais e nelas permaneces. Verso 5. Em segundo lugar, o segundo tipo que brinca com Deus são aqueles que buscam o perdão de alguns pecados, porém ainda continuam a amar outros pecados. Pode ser que vocês estejam aflitos e preocupados com algum pecado grosseiro e implore o perdão deles quando possivelmente existe algum problema de corrupção interior, o qual vocês desprezam, alguma obsessão secreta de maldade que seus corações repelem, mas que não podem deixar, pois não têm a intenção de desfazer-se dela. Ó querido, ó homem vão, você pode clamar toda a sua vida e nunca se tornará bom. Poderá orar tanto quanto queira. Aquele pecado guardado com amor e afeição irá transformar todas as suas orações em pecado. Deus nunca ouvirá as orações de um pecador que se apega ao pecado. Veja o Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, embora eu, Davi, nunca pratique na minha vida. Mas se você conhece o conteúdo na aliança da graça e da misericórdia, o rigor do Evangelho e a severidade da misericórdia em si contra o pecado, veria a impossibilidade de ter um pecado perdoado enquanto não abandonar totalmente o pecado. Justificação e santificação, o perdão de Deus e nossa renúncia são de igual tamanho, tanto um quanto o outro. Assim como Deus justifica da culpa do pecado, assim Ele santifica da corrupção do pecado. A graça de Deus perdoa todo o pecado e a graça em nós faz com que renunciemos a todo o pecado. Onde o pecado é perdoado, então o pecado é abandonado. Em terceiro lugar, o terceiro tipo é daqueles que buscam o perdão do pecado sem o senso do pecado, que buscam o perdão do pecado sem remorso pelo pecado. Homens que nunca estão preocupados com nenhum sentimento, com nenhuma contrição de coração pelo pecado. Porventura vocês não tomariam como brincadeira se alguém os ofendesse em grande medida e desejasse seu perdão sem mostrar sentimento algum ou arrependimento? O que pensam que Deus fará? Isso é certo, sem sangue não há remissão de pecado, como diz o apóstolo. Cristo foi ferido, e você, querido, você precisa ser ferido também antes que receba o perdão. Cristo sangrou e a consciência precisa sangrar antes que Ele conceda o perdão. Acaso um homem de boa fé imploraria perdão sem nunca ter se ligado às perfídias, nem ter dado evidências de ser culpado disso? O quarto tipo são aqueles que clamam por perdão, todavia nunca aguardam por uma resposta. Você não acharia ser negligência se um homem que lhe tivesse ofendido viesse e pedisse perdão, e tão logo que dissesse algumas palavras a você, voltasse-lhes as costas e fosse embora sem esperar sua resposta? Por que você se comporta assim com Deus? Você apresenta as suas orações, porém não espera por respostas. Aquele que suplica em sinceridade observará diligentemente aquela palavra de conforto que Deus dará, porque é aquilo que Ele deseja, aquelas consolações que Deus produzirá em seu espírito, e será grandemente zeloso delas, como fizeram os servos de Ben-Hadad, como está em 1 Reis 20, 31 e 33. Após terem apresentado o seu pedido, o texto diz: os homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra. Deveríamos fazer assim, vir com roupas de saco, apresentar nossas orações com arrependimento, e assim sendo, quando temos recebido respostas às nossas orações, devemos esperar para ver que consolações receberemos do céu, assim como Davi: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, como está no Salmo 85, 8. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei e esperarei. Salmo 5, 3. O quinto tipo dos que zombam de Deus
são aqueles que não acompanham suas orações com esforço para ter certeza de que seus pecados foram perdoados, não examinam a aliança da graça, não se informam das promessas da graça, não sondam e examinam profundamente a palavra da graça, não usam os recursos da graça. Esses homens escarnecem quando deixam de fazer uso da palavra, das ordenanças e etc., como meios para obter a certeza do perdão. Você, querido, você já enxergou o mal infinito do pecado? Deus queira que, por graça, esse seja o dia que você comece a enxergar essas coisas e seja alcançado pela graça soberana de Deus. Amém. Amém.